2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, Jesus ele fala a respeito de algo que às vezes nós não costumamos falar, mas que é muito importante para que o reino de Deus se expanda, aumente, chegue até pessoas que você às vezes nem imagina, né? Nós hoje temos a facilidade de ter uma internet, de enviar o sinal para vários lugares, mas existem pessoas que estão perto de nós e que precisam ser ajudadas com o reino de Deus. E muitas vezes as nossas ofertas, nossos dízimos, as nossas contribuições, elas são uma fonte de recurso para que essas pessoas sejam também ajudadas na sua vida cotidiana. O reino de Deus não é só espiritual. O reino de Deus também é comida, também é bebida, também é algo para se alimentar. Você imagina uma pessoa que está precisando de uma oração, mas com a barriga vazia, como é que faz? Então você precisa também entender que as tuas contribuições nesse lugar servem também para ajudar pessoas que estão passando fome. E a palavra de Deus diz em Coríntios, 2 Coríntios 9, 6, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A palavra de Deus ela é muito rica, irmãos. E Deus não está falando aqui só de oferta em dinheiro. Está falando da sua doação. E é engraçado que ele fala algo que está aqui no versículo 7, dizendo assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então a sua oferta, eu vou ousar dizer isso, ela não vem da sua carteira. A sua oferta vem do seu coração. O que tem dentro do seu coração? O que existe dentro do seu coração? Porque o coração é que vai dizer se você está firmado em Cristo ou se não. O seu coração é que vai dizer se você quer realmente ser abençoado pela presença do Espírito Santo ou não. Né? Quando nós fazemos esse tipo de apelo na igreja, nós não estamos simplesmente pedindo a sua ajuda financeira. Nós estamos dizendo que Deus quer, além da sua vida, Ele quer você na presença dEle. 100%. Porque é disso que vai depender a sua salvação em Cristo Jesus. Não é de quanto você oferta, não é de quanto você dá para a igreja. Jesus, certa vez, ele estava num culto como esse, sentado ao lado do gasofilácio, onde se coloca as ofertas. E Jesus ficava observando justamente as pessoas dizimando, ofertando, contribuindo. E aí num determinado momento uma senhorinha veio e colocou 2 moedinhas. Se fosse um gasofilácio desse aí, devia dar até o barulho. Poc, poc. Aí Jesus olhou para aquele monte de gente botando chumaço assim de dinheiro dentro do gasofilácio. E ele olhou para as pessoas e disse assim: quem vocês acham que saiu justificado desse lugar? Foram aqueles que colocaram muito dinheiro? Ou foi aquela que colocou tudo o que ela tinha? Deus não quer o que você tem de sobra. Deus quer o melhor de você. Deus quer o seu coração para Ele. Entenda nessa noite que essa oferta que você pode fazer ou não fazer vai depender muito mais do que se passa no seu coração do que naquilo que se passa na sua carteira. Deus não está interessado no seu dinheiro, irmão, porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele que abriu esse lugar e Ele, se Ele quiser, Ele pode fechar, se Ele quiser, Ele pode abrir.
Se Ele quiser, Ele pode nos tirar daqui e colocar em outro lugar. Se Ele quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas o que Ele interessa é você, é o seu coração. Aonde está o seu coração? Porque a palavra diz que aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Aí está o seu tesouro. Que o seu tesouro esteja em Cristo Jesus e que Ele possa fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar e vamos tocar aqui um louvor. E você, se você quiser, claro, pode ofertar e trazer sua oferta ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Porque certamente ninguém chegou aqui por acaso. Todas as pessoas que vieram aqui estão porque o Teu Santo Espírito os trouxe aqui nessa noite, Pai. E que nesse momento de oferta, Senhor, de dízimo, de contribuição, Tu venha tocar, Senhor, nas suas almas. Que Tu venha tocar nos seus corações. Que Tu venha falar com cada um deles. E que mais do que isso, Senhor, Tu venha salvar a cada um de nós. Nos ajudando em nossas fraquezas, Senhor, e nos fazendo andar segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos, que Tu venha abençoar aqueles que abençoam o Teu reino neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Diga a Ele, Santo, 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 Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Diga a Ele, Santo, 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 Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Diga novamente, Santo, 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 Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro, não há outro. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Diga a Ele, não há outro igual a Ti, Senhor. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Santo, santo, Deus poderoso. Oh, santo, 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 Tu é Deus
és santo, santo. Diga mais uma vez. Não há outro igual. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Se você ama o Senhor, dá uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Som. É muito microfone, né, gente? Você pode se assentar um minutinho? Eu queria falar algo para vocês antes de pregar. Vamos orar pelas crianças, né? Para as crianças irem orar depois? Amém. Eu queria falar algo para vocês que tem enchido nosso coração de alegria, porque a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos diz que Jesus, né, havia sido assunto aos céus, levado aos céus, e ali ficou a igreja para começar a ser formada, né? Os apóstolos começaram a trabalhar, fazer a vontade de Deus, e eles não tinham marketing, eles não tinham internet, eles não tinham publicidade, eles não tinham quem entregasse um folhetinho, mas eles tinham algo muito maior do que qualquer outra coisa. Eles tinham a ação do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra que pela ação do Espírito Santo de Deus, o Senhor vinha trazendo todos aqueles os quais Ele tinha um propósito. E eu tenho visto que o Espírito Santo tem começado a fazer isso aqui. Não porque nós somos melhores do que as outras igrejas. Não, não é isso não, irmãos. Mas é porque nós permitimos que o Espírito Santo haja. Quando você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, isso vai depender de nós. O Espírito Santo é um ser educado. Ele não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Ele não vai invadir a tua privacidade. Mas quando você permite que ele entre no seu coração, ele vai arrumar a casa. Ele vai fazer com que a casa seja algo agradável para ele morar. E quando ele encontra um lugar onde lhe dão permissão para fazer o que ele quiser, como a gente tem sempre falado, essa casa aqui é uma casa do Espírito Santo de Deus. Ele é que abriu e ele faz o que ele quiser. Ele tem trazido pessoas que ele quer, né? Uma a uma, como lá em Atos dos Apóstolos diz, e ele trazia uma a uma, acrescentando dia a dia aqueles que deveriam ser salvos. E eu tenho a alegria de dizer que hoje o Senhor tem trazido mais 2 pessoas, né? E eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus, foi aquilo que Ele quis fazer. Eu queria chamar minha esposa aqui para estar junto comigo, pastora Geise. E eu estava buscando um texto para entregar para essas 2 pessoas. Eu queria chamar aqui a Thalita e o Léo, né? Você pode aplaudir o Senhor, irmãos, porque são eles que o Senhor escolheu para estarem aqui hoje com a gente. E eu trouxe aqui um texto para eles. E a minha esposa primeiro lembrou de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Houve um tempo que o Senhor determinou e chegou para que eles estivessem aqui hoje. E o texto que o Senhor me passou está escrito em Deuteronômio, e não é por acaso isso. Está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 a 14. Olha só o que diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo perecer.
não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Ele está dizendo que aqueles que odeiam a Cristo, o Senhor vai retribuir. Mas aqueles que o amam, Deus vai trazer, vai abençoar até 1000 gerações. Guarda, pois, olha o conselho do Senhor para nós, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, e guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicará, abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, e não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Deus vai abençoar. A promessa de Deus é aqueles que guardam os seus mandamentos, que colocam em prática os seus estatutos, o Senhor vai abençoar. Isso não é só para o Léo, não é só para a Thalita, mas é para todos, irmãos. Essa promessa não está só restrita a eles, não. A você também. Mas você precisa entender que existe uma condição. Se cumprirdes os meus estatutos, se guardares a aliança que eu tenho, o Senhor está dizendo, se você fizer isso, pode ficar tranquilo, que eu vou estar do lado de vocês. A vida da Thalita e a vida do Léo pertencem ao Senhor. Ele cuida. E Ele está dizendo para eles, olha, pode ficar tranquilo. Descansa, que agora é comigo. Deixa comigo. E o Senhor vai abençoar em nome de Jesus. Eu não sei se minha esposa quer falar alguma coisa. Graças e paz, irmãos. A palavra de Deus diz que temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse momento, de receber aqueles que querem fazer parte do ministério que o Senhor tem nos entregado é um momento de muita alegria. É um momento muito especial para nós. Nós nos alegramos muito a cada um que nós recebemos, mas nós entendemos a responsabilidade do Senhor em conduzir. E cremos que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito a diferença em nosso meio. O Senhor verdadeiramente tem acrescentado cada um. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos a vida de cada um dos que já estão fazendo parte do ministério, entendendo o chamado do Senhor. E nos alegramos no Senhor, pela vida e pela decisão também da Thalita e do Léo de agora estarem aqui conosco, vivendo esse momento especial, esse tempo que o Senhor tem nos preparado. Sejam bem-vindos. Vamos estar de pé para a gente orar por eles? Se você está se sentindo abençoado, estende a tua mão para cá, para a gente orar. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer e te louvar pela vida da Thalita e do Léo, Senhor, pela decisão que eles têm tomado diante de ti, Senhor, e diante de uma multidão de testemunhas, Senhor, em fazer parte deste lugar para te honrar, para te bendizer, para fazer a tua vontade, Senhor, para te obedecer, Pai. Nós, como pastores deste lugar, como ministros do teu evangelho nesse lugar, nós apenas, Senhor, recebemos aquilo que tu já tem preparado para eles, Senhor. Nós já te agradecemos pela vida dos dois neste lugar, te louvamos pela decisão que eles tomaram, e o que nós te pedimos é que a tua promessa se cumpra, Senhor, na vida deles. Que eles sejam prósperos, que eles sejam férteis, que eles sejam abençoados, e que eles possam receber, Senhor, de ti, aquilo que tu tens preparado para a vida deles, Senhor. Que eles nesse lugar, eles possam frutificar, não só na sua vida pessoal, com os filhos que virão, mas que eles possam frutificar para o teu reino também nesse lugar, Pai. Nós os abençoamos e te agradecemos pela vida de cada um deles. E oramos, recebendo os dois neste lugar, na Igreja da Unidade de Itaipava. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia!
Agora sim, vamos orar com as crianças? Essa que está pulando mais é minha filha, tá, gente? Senhor, nós te agradecemos pelas crianças da tua casa. Te louvamos, Senhor, porque elas são aquilo que tu já tem preparado para este lugar no futuro, Senhor. Te louvamos pelos teus pequeninos, pelas tuas pequeninas, por aqueles que virão ainda neste lugar. Senhor, que tu estejas guardando a vida de cada um deles, Senhor, que eles cresçam, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que tu venha também ensiná-las, Senhor, a andar nos teus caminhos, desde já. Que elas sejam íntimas tuas, Senhor, que elas te conheçam, Pai. Desde pequenas nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler a palavra? Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler só a primeira parte dele. Tiago capítulo 4, versículo 8. Na minha versão diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A versão dali está dizendo: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Amém? Pode se assentar. Eu estava perguntando ao Senhor qual seria a palavra, né, para trazer para cá nessa noite para os irmãos, para cada um de nós. E o Senhor me fez lembrar desse texto, onde ele diz que aquele que se aproxima dele, ele também vai se aproximar de cada um de nós, né? Se a gente se aprofundar um pouquinho mais, a gente pode até fazer uma pergunta, né? Quem de nós não gostaria de ter a presença de Deus próximo? Hoje em dia, se você perguntar isso, talvez tenha gente que não queira que Deus se aproxime. Pode haver pessoas que não têm o desejo de conhecer a Deus. Mas a maioria de quem você perguntar vai dizer assim: puxa vida, eu quero. Eu gostaria que Deus se aproximasse de mim. Pense numa coisa: no início de tudo, quando havia Adão e Eva, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a palavra de Deus diz que antes do pecado entrar, ele descia do seu trono, no final da tarde, ele descia no jardim do Éden para conversar com o homem, para perguntar para ele como que foi o seu dia. Você imagina uma coisa dessa acontecendo conosco hoje? Deus se interessar por como foi o seu dia. Diz a palavra que Deus havia dito para ele, para Adão: Adão, todos os animais, tudo que tem aqui, você vai dar o nome. Você imagina? Qual foi o animal que você deu o nome hoje, Adão? Ah, eu dei o nome da vaca de vaca. Eu dei o nome de boi de boi. Eu achei que esse cara aqui tem uma cara de esse animal que tem uma cara de cavalo, eu vou dar o nome de cavalo para ele. Deus se interessava por saber o que o homem pensava, irmãos. E por que, a pergunta que a gente se faz, por que nós perdemos esse tipo de relacionamento com Deus? Por que hoje em dia a gente não age da mesma forma com Deus? Eu tenho certeza que Adão ficava ansioso, esperando a hora que Deus desceria para conversar com ele. Porque você imagina a responsabilidade que ele tinha de cuidar de algo tão maravilhoso como deveria ser o Jardim do Éden. Hoje nós temos lugares que nós vamos que nós pensamos: Deus, que coisa linda. Você imagina um lugar como o Jardim do Éden, onde nenhum homem havia tocado ainda, não havia poluição, não havia rio sujo, não havia nada que o homem pudesse ter contaminado. Imagina como deveria ser isso. E o homem tinha a incumbência de cuidar de tudo isso. Aí Deus ele começa a ver que um homem, por uma certa influência de uma cobra, ele começou a querer se desviar da presença de Deus. Chegou um belo dia, Deus fez a mesma coisa. Presta atenção nisso. Deus não muda.
Quem é que muda nessa história? Somos nós. Deus nunca mudou o relacionamento dele conosco. Deus continuou fazendo a mesma coisa. Descia todas as tardes, ia lá. E um belo dia, quando ele chega de tarde, cadê o homem? Adão. Onde você está, Adão? Cadê você? E aí de repente surge alguém lá atrás de uma moita, vestido com uma roupa de selva. Ô Senhor, tudo bem? Ué, mas por que você estava vestido? É porque eu me vi nu. Ah, mas você não sabia que você estava nu? Por que você está sabendo que você está nu agora? Porque na verdade, irmãos, quando ele encontrou com aquela serpente e deu vazão a algo que não era para ser feito, ou seja, Deus havia dado uma ordem: não comerás do fruto dessa árvore aqui, a árvore do bem e do mal. Você não come dessa árvore, porque senão você vai perder o contato comigo. E aí ele foi, ao invés de obedecer a Deus, ele foi e comeu daquele fruto. E aí algo como se tivesse sido rompido, assim, olha, pá, aconteceu. A relação que ele tinha com Deus, ele começou a perder. Não por causa de Deus, mas por causa dele mesmo. A grande questão é, sabe quando que Deus volta a se aproximar do homem de novo? Só depois, quando ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz. Até então, a nossa relação com Deus, ela estava debilitada, estava desgastada. Pense num Deus que é limpo, um Deus que não pode se contaminar com nada impuro, e ele olha para a única coisa que ele criou, a imagem e semelhança dele, que somos nós, e ele olha para nós e diz assim: não posso mais falar com aquilo que eu criei, porque agora ele se contaminou. Ele desobedeceu. Ele preferiu ouvir a voz de Satanás do que ouvir a minha voz. Às vezes essa conversa, irmãos, parece hoje em dia algo que não faz sentido. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é como uma espada de 2 gumes que desce até a alma e o espírito, nas juntas e medulas. Então eu não sei como ela está mexendo com você aí dentro, mas eu tenho certeza que essa palavra vai mexer com você em algum lugar. Porque Deus nunca deixou de te amar. Nunca deixou de te amar. Apesar de todos os teus pecados, apesar de todos os teus problemas, apesar de todas as nossas dificuldades, Ele nunca mudou. Entenda uma coisa, o amor de Deus por você ainda é o mesmo. Só que como antes não havia condições de nós voltarmos para Deus, Deus ainda assim, por amor a nós, Ele deu um jeito. Ele falou assim: eu vou enviar alguém que é perfeito, alguém que pode reatar a minha comunicação com o homem. E o único que poderia fazer isso, que era um cordeiro imaculado, sem defeito nenhum. O único que poderia ser feito isso era através de Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias. Jesus Cristo veio em forma de homem. E Ele se entregou na cruz por causa de você. Por causa de mim. Diz a palavra que Ele sofreu tudo que poderia sofrer por causa do desejo do Pai de te ver de novo na presença dEle. Às vezes, irmãos, a gente pensa, né, que não tem mais jeito. A minha vida já foi e agora só espero a morte. Não, irmão, não tem isso não. Até o último minuto existe esperança para você. Existe um texto que eu amo, que diz assim: ainda que a árvore esteja cortada, ainda que não exista aparentemente nenhuma possibilidade dela voltar a viver, aí o texto diz assim: ainda assim, ao cheiro das águas, voltará a brotar. Sabe o que ele está querendo dizer? Que não precisa muita coisa não. Não precisa muita coisa não. Só precisa você dizer assim: Senhor, tá bom, então começa a fazer de novo. Começa a fazer a tua obra de novo na minha vida. Sopra o teu espírito de novo sobre mim, Senhor. Existe algo dentro de você que não é humano. Existe algo dentro de você que te liga à presença do Espírito Santo. E essa
coisa que existe dentro de você chama-se Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que quando o homem foi criado, à imagem e semelhança dele, ele soprou dentro de nós o seu Espírito, e ele ainda está aí dentro de você. Ainda está aí. Apesar das camadas de pecado que foram colocadas por cima de nós, apesar dos problemas que foram colocados por cima de nós, ainda existe algo precioso dentro de você e de mim. E esse é o Espírito Santo. Por isso a pergunta, eu vou te dizer, quem é que não gostaria de ter o Espírito Santo ao seu lado? Nos momentos mais difíceis, irmãos, nos momentos onde você não vê solução, o Espírito Santo é capaz de te mostrar aonde está a saída. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive há muitos anos atrás e eu não quero nunca mais ter. Eu lembro de uma vez, quando eu era mais novo, muitas vezes eu acordava de madrugada assustado com algum sonho, alguma coisa que eu tinha, e o meu quarto tudo apagado, e eu tentava achar a porta do quarto, e eu não conseguia achar a porta do quarto, e o desespero vinha tão grande, tão forte, que eu saía derrubando tudo do meu quarto. Quando eu achava a luz para acendê-la, para ver onde eu estava, já estava tudo bagunçado. Muitas vezes a nossa vida é exatamente assim, irmãos. Nós estamos dentro de um quarto escuro, tentando achar a saída, mas nós não conseguimos achar o interruptor para ligar a luz e conseguir enxergar onde está a saída. Eu tenho a grata surpresa para te falar hoje. A saída para o teu quarto escuro chama-se Yeshua HaMashiach. Ele está aqui nessa noite para te mostrar aonde que liga o interruptor, aonde que te mostra a luz. A palavra de Deus diz que aonde a luz de Cristo entra, as trevas têm que sair. Elas não vão sair porque elas querem, não. Elas têm que sair. Basta eu permitir. Daí entra o seu livre arbítrio. Você vai dizer se você vai encontrar a saída ou não. Jesus está aqui nessa noite te oferecendo a saída, a mão, né? Você quer sair de dentro do poço? Jesus está esticando a mão. Jesus está dizendo assim, olha, é só você pegar na minha mão. Eu achava que isso era loucura, irmãos. Eu achava que eu nunca mais eu ia conseguir sair daquele lugar. Mas um belo dia eu entendi quem era Jesus. E eu não sou melhor do que você. Você não é menos inteligente do que eu. As mesmas faculdades mentais que o Senhor me deu, Ele também te deu. Por que eu consegui encontrar e outros não encontram? Porque a gente precisa admitir que precisa de ajuda. Enquanto eu não admito que eu preciso de ajuda, aquela escuridão vai continuar. Enquanto eu não admito que Deus pode me ajudar, aquela escuridão não vai passar. Mas Jesus está dizendo assim, olha, chegai-vos a Deus. E a resposta de Deus é, se você chegar a mim, eu vou chegar perto de você de novo. Eu vou descer de novo do jardim como eu fazia e vou andar contigo de novo e vou te fazer passear pelos lugares melhores que você possa imaginar. Mas você precisa dar a chance, você precisa voltar, você precisa chegar de novo a mim. Senão não existe como Deus agir, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você consegue andar com uma pessoa muito tempo se não estiver de acordo? Vou falar aqui, ela vai ficar meio brava, né? Mas eu vou falar. Quando a gente começou a namorar, primeiro dia de namoro, fomos sair para o cinema. Meu irmão, imagina uma coisa, tu olhava assim e falava assim, isso não vai dar certo. Acabamos de sair do cinema, fomos comer uma pizza. Irmãos, era tanta cotovelada. Andava, eu não conseguia abraçar, sabe como é que eu não estava acostumado? Aí fomos sentar para comer uma pizza, era cotovelada para cá, era cotovelada para cá. Ela fica doida para falar, mas não vou deixar ela falar não. Como que a gente vai andar junto se não tiver um acordo? Aí eu falei, vamos tentar, né? Vamos tentar chegar a um acordo para a gente conseguir pelo menos andar. E a gente foi indo, e estamos há 21 anos casados, irmãos. Fora o tempo de namoro. Deus quer fazer isso com você, quer voltar a namorar contigo.
Sabe aquela coisa? Quer namorar comigo? Deus trata a igreja, que somos nós, você e eu somos a igreja de Cristo, Ele trata a igreja como noiva. Só que pensa numa noiva que está suja. Pensa numa noiva que está com um vestido que era branco, está com um vestido que agora é preto, ou marrom. Você imagina que Deus vai querer casar com uma noiva que está toda suja? Não. Só que a palavra de Deus diz que ainda há tempo de se preparar para as bodas do Cordeiro. Existe um casamento sendo preparado. Existe um lugar sendo preparado para nós. E a noiva é você. A noiva é a igreja. E diz a palavra que quando a noiva estiver pronta, ataviada, limpa, adornada, aí o noivo então virá para buscar a noiva nos ares. É engraçado como é que Deus faz as coisas, né? Eu sentei hoje de tarde para preparar essa mensagem, irmãos. Nada disso que eu estou te falando estava na mensagem. Pense num senhor que é um brincalhão. Deus às vezes é um brincalhão conosco, né? Eu fiquei lá um tempão preparando essa mensagem. Falei, Senhor, me dá. Foi falando. E agora Ele está mandando tudo diferente, irmão. Eu não sei o que Ele tem contigo. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem com você. Mas eu sei que Ele te ama com um amor incondicional. Eu não sei o que é. Deus, quando te fez, e lá no ventre da tua mãe, pode ter certeza que Ele preparou aquele momento ali para te fazer, para te trazer de novo a história. Eu vou separar essa pessoa aqui para ouvir que um dia ela foi amada e ela pode ser amada de novo. Mesmo que ela saia da minha presença um dia, eu vou trazer de volta para ela conhecer o que é o verdadeiro amor. O mundo não tem o verdadeiro amor para te dar. Você talvez nunca experimentou um amor como esse, mas Jesus pode te fazer entender o que é o verdadeiro amor. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. É engraçado que quando a gente pede ao Espírito Santo para Ele chegar perto de nós, irmãos, Ele diz assim, mas eu nunca saí. Eu nunca saí de perto de vocês. Por que você está me pedindo para eu chegar perto de você? Quem saiu de perto de mim foi você. Eu lembro que eu fui batizado com 13 anos de idade, irmãos. E aí naquele dia lá, o Senhor falou comigo. Mas sabe aquela coisa? Houve um momento na minha vida que eu me desviei. Eu fui para longe de Deus. E Deus, Ele nunca esqueceu da minha vida. Nunca esqueceu. Eu com 17 anos eu me desviei, irmãos. E aí, desviando do Senhor, você vai vendo coisas que não deveria ver. Você vai fazendo coisas que você não deveria fazer. E aquela inocência que você deveria ter para poder voltar à presença de Deus, ela praticamente se vai. Por isso que Deus, quando falou com Adão lá no Éden, disse assim, olha, você não deve comer desse fruto aqui, dessa árvore do bem e do mal, porque você vai saber de coisas que você não deveria saber. Muitas vezes existem coisas que você não deve saber, irmãos. Não é porque Deus quer esconder as coisas de você, não. É porque Ele sabe que você não vai aguentar o tranco. E para voltar para a presença de Deus é muito mais difícil. Eu sei quanto que eu sofri para poder voltar à presença de Deus. Deus teve que me trazer à base de uma operação, de uma maca, num hospital. Ali com 26 anos... Quando Deus me colocou numa mesa de cirurgia, por causa de uma doença que não tinha cura, Ele disse que eu ia morrer. A palavra de Deus, ela é muito clara, irmãos. E se hoje, a palavra de Deus diz assim, e se hoje pedirem a tua alma, para quem vai ser a tua alma? Para onde você vai? Eu tinha 26 anos, irmãos. Eu não estava com 90 anos, não. Eu tinha 26 anos, era novo. Hoje eu estou mais velho, né? mais acabado. Mas naquela época eu era novinho. Quantos anos você tem? Léo, 29. Eu era mais novo que vocês, irmãos. 29 também.
Pois é, só tem nego velho aqui. Eu tinha 26... cada perna aí. Cada perna. Eu tinha 26 anos. Eu falei, Senhor, meu Deus, eu sou muito novo. Mas aí, na hora que Deus me coloca numa maca, né, de hospital, e aí me amarraram igual um Cristo. Amarraram meu pulso aqui, Eu falei, cara, e agora? Aí talvez nessas horas assim a gente pare para pensar, né? Ih, deu ruim, né? Agora ferrou, agora eu tenho que ir para o outro lado, não tem jeito. E nessa hora, irmãos, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Deus é tão bom que preparou um anestesista para estar do meu lado, que era pastor. Você acredita num negócio desse? Rapaz, mas tu me cerca mesmo, hein? Tudo com o lado que eu vou, tem alguém que para me cercar. Era pastor Áureo. Lembra dele? Era anestesista. Aí ele começou a falar, aí rapaz, tu tá com o coração muito acelerado aí, tu não pode tomar um remédio agora não. Eu falei, então tá bom, vamos conversar aqui. Eu queria ir embora, né? Aí ele conversando comigo, eu sei que uma hora aconteceu alguma coisa naquele lugar, que o meu coração, o batimento foi baixando, foi normalizando e tal. Ele falou, agora tu vai dormir. Ele não contou 3, irmão, eu apaguei. Buf! Aí rolou 3 horas de cirurgia. Quando eu voltei pro quarto, tudo escuro. Eu começando a voltar da cirurgia, vi uma luzinha assim, né? Bem fraquinha. Falei, já era. Agora tô do outro lado, agora não tem jeito, agora eu tenho que ver o que vai acontecer. Aí eu escuto a voz da minha mãe, eu falei, graças a Deus, eu estou aqui ainda. Mas nesse dia, quando eu estava lá todo entubado, aí é quando a gente, às vezes, lembra do Senhor, né? Nesse dia eu falei assim, Senhor, se tu me tirar dessa, se tu me deixar viver de novo, porque eu estava ali condenado, mas se tu me deixar viver de novo, eu vou pregar o teu evangelho para o resto da minha vida. Tinha 26 anos, hoje eu estou com 49 e não vou parar. Porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então não pense você que você já é caso perdido. Não é. Você não é caso perdido. O Espírito Santo te ama. E Ele quer fazer algo na sua vida em nome de Jesus. Nessa noite aqui o Senhor separou para te dizer, olha, pode ser que você nem deseje a presença dEle ainda. Pode ser que você nem saiba como fazer isso. Mas a presença do Espírito Santo vai ser tão forte na sua vida a partir do dia de hoje, que você vai querer descobrir quem é esse homem. Existe um homem assentado lá em cima, irmãos. Um homem como eu e você, que está sentado ao lado de Deus, olhando para nós e clamando pela sua vida com gemidos inexprimíveis, dizendo assim, Senhor, salva esse aí, salva essa aí, Senhor. E a palavra de Deus diz que aqueles que o Pai lhe deu, jamais Ele vai lançar fora. A vida pode ter esquecido de você, os amigos podem ter esquecido de você, os homens podem ter esquecido de você, mas o teu Pai que está nos céus nunca esqueceu de você. Nunca esqueceu. Ele não esqueceu de mim, irmão, não esqueceu de ninguém. Mesmo lá no meio de uma cirurgia, quase morrendo, Ele se lembrou de mim, Ele fez isso por causa de mim. Ele me levou para a mesa de cirurgia porque eu precisava voltar para Ele. E Deus vai fazer o que Ele for preciso para você se voltar para Ele de novo. Essa noite Ele está dizendo isso, olha, não pense que você escapou de mim. Ele vai te pegar pela esquina. Ele vai te laçar aonde você estiver. Ele vai te trazer de volta para a presença dEle, que é o lugar que você nunca deveria ter saído de lá. Lá é o teu lugar de descanso. Sabe, muitas vezes você está tão atribulado que você não consegue arrumar descanso em lugar nenhum. Você já sentiu isso? Eu já senti isso. Nada era bom. Olhar para um lado não estava bom, olhar para o outro lado não estava bom, ouvir uma música não estava bom, ia para um outro lugar não estava bom. Até que um dia ele disse assim, sabe por que não está bom? Porque está faltando a única coisa que faz ficar bom. A única coisa que faz as coisas ficarem bom.
boas, é a minha presença na tua vida. Você precisa encontrar o lugar de descanso em Deus. É diferente, irmão. Porque quando eu estou no meu lugar de descanso, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não vou ser atingido. Pode estar tudo caindo ao meu redor. Pode estar tudo ruim. Mas eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu não estou nem entendendo por que eu estou com paz, mas eu tenho paz. Por causa da presença dele em nós. Muitas vezes, irmãos, Deus quer te trazer para a presença dele. Mas muitas vezes a gente quer que ele haja como nós queremos. A gente quer que ele responda a gente do nosso jeito. A gente quer que ele faça do nosso jeito. Mas Deus não é assim. Na verdade, você precisa entender que você é criatura, não é criador. Você precisa entender que existe alguém que manda na história. Nós só precisamos obedecer. Eu era o tipo do cara, presta atenção como é que eu era, hein? Acho que nem a Luciene conheceu esse camarada. Na época que eu era gerente de uma farmácia, eu chegava na farmácia de manhã cedo, 7 horas da manhã. Isso tem muitos anos, hein? E aí eu virava para os empregados e falava assim, só fala comigo depois das 10 horas da manhã. Eu não quero ouvir a sua voz antes disso. Que cara gente boa, né? Que cara amigão, né? Um cara afável. Uma vez uma das funcionárias caiu na asneira de falar comigo antes das 10. Irmão, ela saiu chorando de lá de dentro. Esse era o Emanuel, gente boa. Deus precisava ou não precisava quebrar o Emanuel? Precisava ou não precisava levar o Emanuel para uma dura? Sabe aquela hora que tu pega o teu filho e fala assim, vem cá que eu vou conversar contigo, vem cá. Vem cá. Às vezes, irmãos, nós precisamos de uma dura. Às vezes Deus precisa tratar a gente como aquele garotinho mimado, né? Que quer fazer sua própria vontade, que quer andar segundo os seus costumes. Não, irmão, não é assim não. O reino de Deus não é democracia. O reino de Deus é monarquia. Existe um rei que manda e nós precisamos obedecer. Se eu e você não fizermos o que o rei manda, nós vamos para o inferno, e essa é a verdade. Existe uma região do céu sendo separada para aqueles que serão salvos, mas existe também algo sendo separado para aqueles que não vão ser salvos, que é o inferno. E eu vou te dizer que eu não quero ir para lá. Eu quero ficar com Deus. Mas vai depender da minha atitude nesse lugar, aqui hoje, na nossa vida, enquanto nós vivemos. Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. E olha o que ele diz depois, alimpai as mãos, pecadores. Ou seja, ele está dizendo para você e para mim, olha, pense naquilo que você tem feito. Pense como você tem levado a sua vida. Porque quem vai definir para onde você vai eternamente é você. Deus, ele tem o desejo que você vá para o céu. Deus tem o desejo que você se salve. Mas existe alguém que está lutando também pela sua alma. E esse alguém chama-se Lúcifer. Satanás. Capiroto. Conhece o capiroto? Ele está lutando pela tua alma também. Só que ele vai perder em nome de Jesus. E ele já perdeu em nome de Jesus. A derrota dele está decretada, e eu vou falar isso porque ele está ouvindo. A derrota dele está decretada em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Que ele vai ser queimado no lago de fogo e enxofre. Está preparado para ele. Mas se nós não nos rendermos a Cristo, não aceitarmos a Jesus como o nosso único, suficiente e eterno Salvador, esse, infelizmente, também vai ser o nosso lugar. Mas quando eu me rendo a Cristo, quando eu digo para Jesus, Senhor, Tu pode agora mandar na minha vida. Tu pode fazer o que Tu quiser de mim. A palavra de Deus vai ser assim, ó, vinde então, bendito de meu Pai,
possuir por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a consumação dos séculos. Existe um lugar sendo separado para mim e para você. Mas depende de você, depende de mim. Quando nós chegamos à presença de Deus, ou quando nós pedimos que Deus chegue perto de nós, o que nós esperamos dele? Nós esperamos que ele venha atender os nossos desejos. Muitas vezes nós achamos que Deus é um gênio da lâmpada, onde nós esfregamos a Bíblia e ele faz assim, ó, pum! Você tem direito a 3 desejos. Não é não, irmãos. Deus não é assim não. Deus é muito mais do que isso. A Bíblia diz que quando nós temos a Cristo como nosso único suficiente Salvador, se eu tiver fé nele, se eu crer em Cristo, como diz as Escrituras, presta atenção nessa condição, como diz as Escrituras, nós vamos pedir a ele o que quisermos e nos será feito. Por que nossos pedidos muitas vezes não são atendidos? Por que muitas vezes nós pedimos a Deus e a resposta não vem? 2 coisas que eu vejo na Bíblia que podem acontecer. Se eu sou já filho de Deus, se eu sou um servo do Senhor, se eu acredito em Deus, e eu peço algo para ele e ele não me responde, ou existe uma barreira espiritual de alguma coisa que está acontecendo que eu não estou vendo, ou eu estou fazendo alguma coisa errada e Deus não quer me dar aquilo, porque senão, se ele me der, eu vou me perder. Mas Deus também, ele não responde, ou melhor, ele responde àqueles que aparentemente não têm nada com ele. Porque senão a gente não veria pessoas aí ímpias com dinheiro. Não é assim? Não é assim que você fala, poxa vida, Senhor, eu estou precisando tanto da sua ajuda, Senhor. Eu faço a tua vontade, eu vou na igreja, eu dou o dízimo. E tu não faz aquilo que eu peço? E aquele meu vizinho lá, que é um ímpio, está cheio de dinheiro, está com tudo tranquilo na vida dele. Eu posso te falar uma coisa? Ele pode ser bem-aventurado na questão financeira, mas talvez ele só tenha dinheiro. Talvez ele não tenha mais nada. Talvez você, como filho de Deus, talvez não tenha dinheiro, mas se você tiver a Cristo, você tem tudo na tua vida. O que Deus quer te ensinar é que, dependendo de como você chega a Ele, Ele vai te disciplinar, conforme um pai disciplina um filho. A palavra de Deus diz que o pai disciplina aqueles a quem ele ama. E muitas vezes ele não te dá alguma coisa, ou talvez nesse momento, porque ele quer aplainar alguma coisa, quer ajustar alguma coisa na sua vida. Eu lembro que quando eu era mais novo, o meu desejo era ter um Porsche. Carro, Porsche. Aí eu pedia, falei, Senhor, me dá um Porsche. Senhor, me dá um Porsche. Podia pouquinho, né? Senhor, me dá um Porsche. E nunca tive um Porsche. Mas do jeito que eu era, irmãos, do jeito que eu andava, se o Senhor me dá um Porsche, eu ia acertar um poste, ia arrebentar com minha cara no poste. Deus sabe o que faz, irmãos. Às vezes tu está pedindo uma coisa que às vezes parece ser um bem para você, mas Deus enxerga lá longe, Ele está vendo que se Ele te der isso, você nunca mais vai ficar na presença dEle. E nessa noite eu estou querendo falar sobre coisas que... Por que Deus não responde às nossas orações? Por que Deus não faz aquilo que a gente tanto pede? Porque como a gente já falou aqui, um pai precisa cuidar do seu filho. E muitas vezes, aquilo que você está pedindo, o seu pai que está nos céus, ele sabe que não vai ser bom para você. Né? Mas quando
eu peço algo para Deus e Ele diz não, qual é a sua reação? Principalmente aqueles que já estão servindo a Deus há muito tempo, aqueles que estão buscando a Deus há algum tempo. Quando Deus diz assim, não, não vou dar. Ou então simplesmente ele fica quieto. Você pede alguma coisa e ele fala, ele não fica nada, fala nada. Qual é a sua reação? Porque dependendo daquilo que você reage nessa hora, você pode desencadear na sua vida algumas coisas. Desobediência, você pode desencadear insubmissão, você pode desencadear independência de Deus, você pode desencadear sensação de controle. Quer ver um exemplo na Bíblia? Abraão, a sua esposa era estéril, e ele pedia a Deus um filho, e a mulher sabia que ele queria um filho. A mulher falou e virou para ele e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você se deita lá com a minha empregada, tem um filho com ela, e pronto, você vai ter teu filho. Eu pergunto uma coisa a vocês, essa solução foi uma solução que Deus deu ou não? Parece uma coisa boa, né? Puxa vida, minha mulher está abrindo mão de mim para a empregada. Poxa, que coisa, que bênção. Aí ele foi. E teve um filho com a empregada. Qual é o problema que ele criou? O problema que tem até hoje aí, dos judeus com os palestinos. Olha o problema que foi criado. Por causa de uma desobediência, irmão. Por causa de uma falta de saber esperar em Deus aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A resposta de Deus nunca é ruim para nós, mesmo quando Ele fica em silêncio. Nessa noite Deus está dizendo para você, olha, entenda que não é porque eu não quis te dar, é porque muitas vezes, se eu te desse, você não ia saber usar aquilo que eu estou te dando. Eu lembro que quando eu tinha 26 anos, 30 anos, sei lá, mais novo, se Ele me desse as coisas que Ele tem dado hoje, de experiência com Deus, eu não ia saber lidar com isso. Eu ia ficar assustado. Eu não saberia usar. Mas Deus, Ele quer fazer com que seja forjado em cada um de nós, homens e mulheres de Deus, para usar aquilo que Deus vai te dar na obra dEle, para salvar vidas. Você não foi colocado nessa terra para ficar parado ouvindo palavra. Você foi colocado nessa terra para alcançar outros, para salvar outros, para trazer outros para a presença de Deus. Você não foi criado ao acaso, você não é filho do acaso. Você é a menina dos olhos de Deus, mas Ele quer te usar como tal nessa terra. Então não é porque Deus te negou alguma coisa, ou porque Ele não te respondeu alguma coisa, que Ele não vai fazer uma grande obra. Não, Ele vai fazer na medida que você permitir que Ele faça. Agora, a grande questão é que quando eu deixo de ouvir a voz de Deus e começo a ouvir outras vozes, né, existem 3 vozes que falam conosco. A sua própria voz, a voz de Deus e a voz do diabo. Quando eu deixo de ouvir a voz de Deus, eu estou ouvindo as outras duas, uma das duas. Ou a minha vontade, ou a vontade do diabo. Todas as outras duas vão te levar para a derrota. Porque a Bíblia fala que quando eu dou vazão ao meu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E vai te levar para um abismo que chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. Nós trabalhamos aqui, irmãos, com batalha espiritual e trabalhamos com libertação. Quando as pessoas vêm pedir ajuda para fazer uma quebra de maldição, nós vemos o quanto de abismo elas já desceram. Tem pessoas que desceram tanto o abismo que a gente não consegue mais trazer. Elas não conseguem mais voltar. Então é muito perigoso você achar que você consegue vencer o inimigo. É muito perigoso que você consegue vencer a tua vontade, porque não conseguimos. A gente precisa entender que eu não posso dar lugar ao diabo. A Bíblia fala isso. Não dês lugar ao diabo. Né? Outro dia eu ouvi uma pregação do pastor J.B. Carvalho, ele falou um negócio engraçado pra caramba. Ele disse assim, irai-vos, né? O texto diz isso,
Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Aí ele diz assim, mas existem pessoas que deixam o sol se pôr sobre a vossa ira. E muitas vezes, quando você deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, você vai dormir de noite e sonha, não é com o Senhor, mas sonha com aquele que está te abraçando por causa da ira que você deixou se pôr. E aí você tem sonhos e pensa que os sonhos são de Deus, que os sonhos são do Senhor, revelação de Deus, e não, são coisas que o diabo está colocando na tua cabeça para te destruir. Você está dormindo literalmente com o inimigo. Não é fácil não, irmãos. Deus quer nos tirar dessa vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para te tirar desse vício, né? Desse ciclo vicioso. Tem coisas que a gente entra que a gente não sabe nem como vai sair. Mas Deus está dizendo hoje, se você permitir que Ele mude a sua história, se você permitir que Ele entre de verdade na sua vida, Ele vai te tirar desse ciclo vicioso. E quando Ele te tirar desse ciclo vicioso, Ele vai trabalhar em você. Sabe aquela história de que quando o vaso está quebrado, e aí eles levam o vaso para o oleiro, e o oleiro olha para aquele vaso e diz assim, olha, não tem jeito não, hein? Tem um rachado aqui nesse vaso aqui, e esse vaso agora só quebrando. Esse vaso somos nós. O Espírito Santo de Deus, ele não consegue permanecer se nós estivermos rachados. E enquanto o nosso vaso, a nossa vida não for restaurada por Deus, o Espírito Santo não vai permanecer, irmãos. E ele tem que quebrar o vaso, fazer o vaso de novo, construir tudo de novo, do zero. E quando você estiver pronto, sem rachadura nenhuma, o Espírito Santo vai entrar e vai ficar na sua vida. Você não vai andar mais aquela gangorra, entendeu? Naquela escada, roda gigante. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra está embaixo. Outra hora estou rindo, outra hora estou chorando. Outra hora estou rindo. Não, Deus não quer isso de você. Deus quer que você seja constante na presença dEle. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é porque você venceu, não, é porque Ele venceu por nós. E por causa da vitória que Ele nos deu na cruz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas primeiro eu preciso me achegar a Ele. Eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso ir até Jesus. Às vezes a gente está esperando o Senhor voltar. Às vezes a gente está esperando Deus buscar a gente pela mão. Não vai acontecer. Deus precisa que você tome uma atitude de fé. A fé não é algo concreto que você pega com a mão, não. A fé é assim, vou te dizer. Você tem um precipício. Você dá o passo e Deus coloca o chão. Entendeu ou não? Tem um precipício. Você vai botar o pé, você pensa assim, eu vou cair. Não. Você bota o pé e a certeza, a fé que você tem é que Deus vai colocar o chão. E aí você continua caminhando. Quem é que está vindo lá? Quem é? Parece um fantasma. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. O que Jesus disse? Vem. Mas o mar está revolto, o vento está batendo, as ondas estão grandes. Ele só disse assim, vem. Pedro, o maluco, o doido, pulou do barco. E diz a palavra que ele andou sobre as águas. Muitos criticam porque Pedro logo depois afundou, depois dos 3 passos. Mas ele andou, irmãos. Ele só afundou porque ele olhou para a onda. Ele só afundou porque ele olhou para o vento. Sabe por que nós afundamos? Porque nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para as dificuldades. Se você passar a olhar só para Jesus, você vai começar a andar sobre as águas. Sim, irmão. Você não é pior do que Pedro, não.
Eu não sou pior do que Pedro, não. Mas eu preciso ter fé suficiente para acreditar que o Deus que eu sirvo, mesmo que eu esteja afundando, Ele vai esticar a mão dele e vai me tirar das águas. O que Deus quer fazer em você e em mim é gerar fé suficiente para andar sobre as águas. Não é ficar olhando os outros andarem, não. Às vezes você está olhando assim, o pastor Emanuel está fazendo, o pastor tal está fazendo, o JB Carvalho está fazendo. Não, não. Ele quer que você faça. Ele quer que você ande. Ele quer usar a sua vida também. Ele quer fazer de você uma bênção. E Ele diz para você, sê tu uma bênção. Seja. Faça. Muitas vezes a gente se encontra em situações que você vai ser provado na sua fé. Existe alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Você já salvou alguém que estava enfermo? Por que não? Por que não? Será que é só para nós? Não, irmão. É para aquele que tem fé. É aquele que crê que Deus pode fazer algo maravilhoso na vida daquela pessoa. Deus nos manda impor as mãos sobre os enfermos, impor as mãos sobre os endemoniados. E por que nós não fazemos? Se é uma ordem dele. Nós trabalhamos com batalha espiritual, nós trabalhamos com libertação. E uma das ordens dele é impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Impor as mãos sobre os endemoniados, eles vão ser libertos. Se eu for lá só orar, não vai acontecer nada. Mas quando eu faço exatamente como Ele me manda fazer, eu coloco as mãos e aquilo que Ele prometeu acontece. Em nome de Jesus. Deus quer te libertar. Deus quer te tirar da sala escura. Deus quer te tirar da escravidão. Mas como que eu faço isso? Como que eu chego nesse ponto? Vamos ler? Tiago capítulo 4, nesse mesmo texto. Tiago capítulo 4, versículo 7. Primeira coisa que eu preciso ter para alcançar esse tipo de intimidade com Deus é: sujeitai-vos a Deus. Submetam-se a Deus. O que é sujeitar a Deus? Submeter-se a Deus. Submeter-se a Deus é estar debaixo da vontade de Deus. Ou seja, quem manda na minha vida não sou mais eu. Quem manda no Emanuel agora não é o Emanuel mais. É o Espírito Santo de Deus. Se Ele mandar eu ir lá na China, eu tenho que ir lá na China, orar por alguém, sei lá. Submeta-se a Deus. A primeira coisa. Por que Deus nos manda nos submetermos a Ele? Porque um dia alguém se rebelou contra Ele lá no céu e Ele não quer olhar para você e ver o rosto dele, de Lúcifer. Quando Ele olha para nós, Ele quer olhar para nós e ver Jesus. Ele não quer ver Lúcifer. Ele quer ver aquele que obedeceu até a morte, morte de cruz. A Bíblia diz assim: e Ele, Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes negou-se a si mesmo e se entregou à morte e morte de cruz. Você acha que Jesus queria fazer isso? Quem aqui acha que Jesus queria morrer por nós? Que medo de levantar a mão, hein? Ele não queria fazer. Por que eu sei disso? Porque na hora que ele está orando, ele diz assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele não queria. Mas ele completou a frase e disse assim: mas antes, seja feita a tua vontade. Isso é se submeter a Deus.
Isso é fazer a vontade de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender, se você quer ser filho de Deus realmente, você precisa se submeter à vontade de Deus. Vamos seguir. A segunda coisa, resistir ao diabo. A palavra resistir no original é assim, ó, antes temia. O que quer dizer isso? Vou te dar um exemplo muito fraquinho, mas só para você entender. Você está com uma febre muito forte. Aí você toma um antitérmico. O que a febre vai fazendo? Aquele antitérmico vai abafando a febre, vai abafando a febre, vai abafando a febre, até a febre sumir. Então, resistir ao diabo, você não vai fazer assim, ó, da noite para o dia, não. Você vai resistindo, você vai resistindo, você vai resistindo, você vai resistindo ao diabo, até que um dia ele foge de nós. Resistência ao diabo acontece todos os dias da nossa vida. Não é uma vez ou outra. Mas tem muita gente que faz ao contrário. Bota esse versículo ao contrário. Submeta-se ao diabo, resista a Deus e Deus fugirá de você. É isso que está acontecendo, ué. Tem muita gente que está se submetendo à vontade do diabo, fazendo a vontade do diabo. Tem muita gente dentro das igrejas, debaixo da doutrina do diabo, resistindo a Deus porque não querem ouvir a voz de Deus. E aí o que acontece? Deus se afasta. Deus é educado. Lembra que eu falei no início? Ele não vai arrombar a porta do seu coração, mas ele vai bater. O que a palavra de Deus diz? Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas eu preciso abrir a porta do meu coração. Eu preciso deixar Deus entrar. Se eu não deixar Deus entrar, ele não vai fazer nada disso, irmão. A outra coisa que a gente precisa fazer, vamos lá. Chegai-vos a Deus, foi o versículo que a gente leu. Aproximem-se de Deus. Eu preciso dar um passo em direção a Cristo. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso querer Deus. Eu preciso dizer para Deus, ó, Senhor, eu quero você na minha vida. Aproxime-se de Deus. Deixe Deus comandar. Qual é o grande problema da nossa vida? A gente não quer Deus, irmãos. A gente não quer deixar Ele comandar a nossa vida. A gente quer ser dono do próprio nariz. E aí a gente quebra a cara. Tem gente com uma situação financeira maravilhosa, mas tentando se matar. Eu conheço um monte. O que adianta, irmãos? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está aqui hoje te falando, você precisa entregar a sua vida para Cristo de verdade. Se submeter a Ele. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Outra coisa que você precisa entender, lavem as mãos, pecadores. A palavra de Deus diz, você pode pensar assim, mas eu sou pecador? Eu estou na igreja há 30 e tantos anos. Eu ainda sou pecador? Será que você é pecador? Será que eu sou pecador? Vou dar um exemplo aqui, porque tem um monte de gente nova, né? Os outros que já são de casa ficam assim, mas não é possível, o pastor vai contar essa história de novo. Vou contar de novo. Foi feito um estudo que na nossa mente passam por dia mais de 10 mil pensamentos. Você já imaginou um negócio desse? 10 mil pensamentos por dia. Aí vamos fazer uma história, uma conta, né? Só para a gente entender. Desses 10 mil pensamentos, eu vou ser gente boa e vou dizer assim, só 3 pensamentos seus são maus. Pô, de 10 mil, só 3 tá bom, né? Mas é muito mais. Você tem quantos dias no mês? 30 dias. Vezes 3 pensamentos maus, são 90 pensamentos maus por mês. São quantos meses no ano? 90 vezes 12. Dá quanto? Mil e tanto.
Então vamos arredondar que por ano passem na sua cabeça só 1000 pensamentos maus. Por ano. Multiplica isso aí pela sua idade agora. Isso eu estou falando só de pensamentos, irmãos. Eu não estou falando de atitude, eu não estou falando de coisas que você fez de errado. Você tem ou não tem pecado? A Bíblia fala assim, que aquele que não tem pecado aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Só de você dizer que você não tem pecado, você já está pecando. No final desse texto aqui, que a gente vai ler, no versículo 17, diz assim, aquele que, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a gente precisa se arrepender. Por isso que ele está dizendo assim, lavem as suas mãos, pecadores. Você quer ser usado pelo Espírito Santo, você quer ter a presença dele perto de você, você quer voltar a ter o contato com o Espírito Santo, como você tinha lá no Éden. Lave as suas mãos. Lavar as mãos fala de atitude, de atos, de coisas que nós fazemos e que nós precisamos nos retratar com Ele. Não é simplesmente você dizer assim para Deus assim, Deus, perdoa todos os meus pecados. Isso para Deus não existe. Você sabia disso? Tem gente que tem pressa em orar e diz assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Para Deus não funciona não. Sabe como é que funciona? E eu tive que aprender isso na marra. Senhor, me perdoa porque eu me prostituí. Senhor, me perdoa porque eu roubei. Senhor, me perdoa porque eu usei droga. Senhor, me perdoa porque eu matei. Senhor, me perdoa por isso. Senhor, me perdoa. Pecado tem nome e tem sobrenome. Não pode ser pelo atacado não, irmão. Tem que ser no varejo. Deus, Ele gosta de ouvir você falar quem você é, apesar dele saber quem você é. Ele gosta de ter relacionamento com quem Ele vai salvar. Ele gosta de salvar. Ele gosta de curar. Ele gosta de libertar. Ele quer fazer isso contigo em nome de Jesus. Basta você seguir a regra. Tem uma receitinha de bolo, né? Vai na receita. Vai no certo, irmão. Não fica tentando inventar moda aí não. Faz isso aqui, faz aquilo. Ó, tem uma receitinha de uma amiga aqui que... Não. Tem a Bíblia. Vai na Bíblia. Vai na receitinha de bolo da amiga, não. Vai na receita do Senhor aqui. Que essa aqui não tem falha, não tem erro. O bolo vai sair perfeito. Vai na dele. Limpai as vossas mãos, pecadores. E ele diz assim, olha, purificai o coração, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Antes ele falou de atos, de atitudes. Agora ele fala de sentimentos. Coração é onde se guarda os nossos sentimentos. São coisas da alma. Quanta gente tem a alma ferida, amargurada, que precisa ser tratada. Minha mãe quando meu pai faleceu, ela tinha, eu tinha 1 ano e meio, ela tinha 26 anos de idade, e aí ela não entendia, por que meu pai morreu? Né? E ela estava sentindo muita dor, se sentindo muito mal, triste. Uma pessoa virou para ela e falou assim, aonde está a tua dor? Você consegue identificar fisicamente aonde está a tua dor? A dor da minha mãe era na alma. Era aqui dentro. E quem é que pode tratar algo que é interno de nós? Quem pode tratar a sua alma? O mais duro dos homens não pode tratar da sua alma. Não consegue. Mas existe alguém que entra dentro de nós como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E com ela, ele é apto para discernir todas as coisas que acontecem dentro de nós. E esse alguém chama-se Yeshua, Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite,
falando com você. Não existe problema que Ele não possa tratar dentro de nós. Mas eu preciso seguir aquilo que Ele quer. Não adianta eu fazer do meu jeito, não adianta eu falar com Ele do jeito que eu quero. Não, irmãos. Você precisa entender que existe um processo. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. E Ele continua dizendo, ó, senti, né? Versículo 9. Aqui na minha versão diz assim, senti as misérias, lamentai e chorai. Ou seja, que haja lágrimas, lamentação, profundo pesar. Ou seja, que haja arrependimento. Não tem o agir de Deus sem arrependimento, irmãos. Arrependimento não é remorso. Tem muita gente que tem remorso. Acabei de pecar. Chorei pra caramba. Mas amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Isso é remorso. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando eu acabei de pecar. Chorei porque aquilo me trouxe uma dor profunda. Porque eu entendi que eu não agradei aquele que fez a minha vida. E por causa dessa dor profunda que eu senti, eu nunca mais vou querer cometer esse pecado. Nunca mais. O pecado não pode ser algo cotidiano na vida de uma pessoa. O pecado tem que ser, se acontecer, algo esporádico. E você na mesma hora se arrepende. Mas você precisa ser tratado no seu coração, na sua alma, para você entender o que é arrependimento genuíno. Deus requer de nós frutos de arrependimento. O arrependimento não é só dizer assim, você me perdoa? Você me desculpa, Senhor? Não. O que é fruto do arrependimento? É aquilo que você vai produzir depois de ter se arrependido. Se eu continuar fazendo tudo de novo, não houve arrependimento, não houve nada. Eu simplesmente perdi umas lágrimas que escorreram no meu rosto. Mas não houve mais nada além disso. Emoção. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10 ele diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar-se diante de Deus é dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei nem por onde começar. Mas eu quero que Tu me ajude a voltar ao primeiro amor. Sabe o que Deus quer de nós? Voltar ao primeiro amor. Essa noite é uma noite de ceia. Nós vamos ceiar aqui junto com o Senhor. Mas antes de você ceiar, você precisa conversar com Ele. Você precisa ser genuíno e verdadeiro com Ele. Você precisa dizer para Ele, Senhor, me perdoa. Porque eu não entendia o que era ser corpo de Cristo. Nós estamos aqui fazendo algo que vai lembrar, né? Fazer menção do que Jesus fez por nós. Isso aqui não faz diferença nenhuma na sua vida. Nós só estamos lembrando do que Ele fez. O que faz diferença na sua vida é aquilo que Ele fez na cruz. Quando eu me humilho e digo para Ele, Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu me transforme de dentro para fora. Eu não posso mais continuar a ser um sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Antigamente os corpos, né, de pessoas mortas eram colocadas numa caixa. E quando era fechada aquela caixa, eles passavam uma pá de cal. Pintava de branco do lado de fora. Ficava bonito. Branquinho. Mas o que estava acontecendo lá de dentro? Aquele corpo estava apodrecendo lá dentro. Jesus, um belo dia, disse para os fariseus, olha, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Deus não quer isso de nós.
Deus quer que nós humilhemos, que nós limpemos as nossas mãos, que nós sejamos pessoas que sejam movidas pelo Espírito Santo, não é pela minha vontade. Paulo dizia, não mais vivo eu, mas Cristo agora vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé em Cristo Jesus. Eu não vivo porque eu tenho condição para viver, não, eu vivo porque Ele me dá a condição para viver. É diferente. Tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Para Ele são todas as coisas, irmãos. Nessa noite aqui, o que Deus quer fazer na sua vida é transformar aquilo que você nunca conseguiu transformar. Aquilo, tudo que você já passou, Deus já conhece. Não existe nenhum segredo para Deus, até os mais escabrosos. Eu ficava com vergonha de falar assim, Senhor, Tu me conhece. Senhor, Tu sabe do que eu já fiz. Mas mesmo assim Ele verteu o sangue dEle por mim. Ele verteu o sangue dEle por você. E Ele só quer ver você de volta na presença dEle, arrependido dos seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos, diz o Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo Ele fale com você ainda mais. Que Ele te mostre aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Que você se renda de verdade. Que você se renda de verdade. Em nome de Jesus. Em que Ele possa fazer morada na tua vida, em nome de Jesus. Tem um louvor aí? Você poderia estar de pé? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos tocar um louvor aqui. E enquanto nós estamos tocando esse louvor, eu queria que você conversasse com Ele. Que você dissesse, pode? Que você dissesse para Ele como que você está. Quem sou eu para dizer para você assim, você não pode tomar ceia? Eu não posso dizer isso. Mas você, na sua conversa com Deus, no seu íntimo com Ele, você vai pedir a Ele, perguntar a Ele se você pode participar dessa mesa. Mas e se Ele disser que eu não posso? Da próxima vez que você vier aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai já ter movido no seu coração e você vai ser transformado pela presença do Espírito Santo e você vai poder participar dessa ceia em nome de Jesus. Feche seus olhos, fale com Deus, deixe o Espírito Santo falar contigo em nome de Jesus. Liga direto, liga o fio direto. A gente tem que enfiar aí. Enfiar no plug aí. Agora entrou. Passar por onde o rio passar, tudo vai transformar,
pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber, oh, Senhor, do teu rio, Senhor. Queremos beber, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Vem, Espírito Santo. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero fluir, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Santo és tu, Jesus. Tua palavra, Senhor, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Sabe, irmãos, eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas a ceia é muito mais do que simplesmente vir aqui tomar um cálice ou comer um pedaço de pão. É muito mais do que isso. A ceia é entendimento. Entendimento de quem eu sou, de quem você é e quem somos nós. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. E se eu como do corpo de Cristo sem entendimento de como eu estou, eu vou comer juízo.
maldição para a minha própria vida. Portanto, diz o Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois de se examinar, então, coma. Então, beba. Para que você não beba juízo. Para que você não coma condenação. Mas eu posso traçar um paralelo também e pensar dessa forma. Se eu entendo o que é ser corpo de Cristo e eu como de forma digna, entendendo quem eu sou, entendendo como eu estou, eu vou comer e beber para minha absolvição. Se eu estiver digno diante do Senhor. E da mesma forma, eu preciso me examinar e ser sincero com Deus. Eu seria injusto se eu não dissesse isso para vocês. Eu estaria errado se eu não estivesse falando. Mas agora, o juízo e o exame é de cada um. Você na sua mente aí, você vai falar com Deus e você vai dizer para Ele o que você quer. Nós vamos orar, abençoando os elementos. E você, depois de orar, você pode vir aqui, pegar no seu cálice, pegar o seu pedaço de pão e voltar para o seu lugar. E aí nós vamos continuar, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa hora, Pai, que Tu venha falar com os Teus filhos e as Tuas filhas. E que eles, Senhor, recebam a orientação do Teu Santo Espírito. Que eles venham ouvir a Tua voz, que eles venham sentir a Tua presença, que eles possam tomar a melhor decisão da vida deles, que é entregar a sua vida para Cristo. E que nessa noite Tu venha, Senhor, abençoá-los, de tal forma que eles participem dessa ceia, Senhor, não para a sua condenação, mas para a sua absolvição. Que Tu venha abençoar, Senhor, os elementos dessa ceia, Senhor, o cálice do suco da videira, que representa o sangue de Cristo, o pão que representa o corpo de Jesus, que foi dilacerado por nós naquela cruz. Pai, que esse entendimento do sacrifício de Jesus na cruz por nós venha sobre cada um de nós essa noite, Pai. E que nós venhamos a participar, Senhor, da Tua mesa, para fazer parte de vez do Teu reino. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode vir participar, pegue o seu cálice, pegue o seu pão. Pode sair do seu lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo és Tu, Jesus. Santo és Tu, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Louvado e glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Jesus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor e o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, levante o seu pão. Senhor, aqui está o pão que representa aquilo que teu filho fez na cruz, Pai. Nós entendemos que aprove a ti moê-lo em favor das nossas vidas, Senhor. Que nós possamos participar com entendimento dessa hora, entendendo que o que Jesus fez por nós, o sacrifício que Ele teve por nós, que isso seja, Senhor, imputado a cada um de nós por fé em Ti, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis participar do pão. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Vamos fazer algo que talvez você não tenha costume de fazer. Mas eu queria que, enquanto a gente estivesse louvando ao Senhor, você saísse do seu lugar e trocasse de cálice com o seu irmão. Amém? Tem aí? Isso, pode ser. A palavra de Deus diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Jesus está voltando, em nome de Jesus. Senhor, aqui está o cálice, que representa o sangue do teu Filho Jesus. Mas sabemos que foi um alto preço que Ele pagou, Senhor. E que através desse sacrifício, do sangue vertido pelo teu Filho Jesus, nós hoje alcançamos o perdão dos nossos pecados, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que quando nós nos rendemos a ti, Senhor, tu perdoas, Senhor, Deus amado, todos os nossos pecados. Pelas tuas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados, Senhor. Nós fomos curados. E nesta noite, Senhor, quando nós trocarmos o cálice, nós estamos entendendo que existe, Senhor, uma comunhão entre todos nós, através do sangue de Jesus, Pai. Que Tu venha, Senhor, nos trazer esse entendimento nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Ele abriu mão de Pode sair do seu lugar, troca o seu cálice com o seu irmão, com a sua irmã. Madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Aleluia! Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Despedi dos meus pais,
as carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? não temos para onde voltar, Se eu não Senhor. tenho pra onde voltar, Não só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Oh, Senhor. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna, Senhor. Sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Aleluia. Santo és tu, Jesus. Pegue o seu cálice. Agora aqueles que não beberam ainda podem beber em nome de Jesus. Tome o seu cálice. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Só Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Aleluia. A presença de Deus, ela é tremenda, porque é ela que nos alegra, ela que nos traz a alegria do Espírito, ela que nos ajuda. É o Espírito Santo, o nosso ajudador, consolador. Que você tenha essa experiência em nome de Jesus, que Ele transforme a sua vida em nome de Jesus. Tem alguma coisa? Amém. Nossa nova membro da igreja queria dar uma palavrinha. Vem cá. O Léo também. Vai ser meu filho. Quer falar? Pode falar. Eu só queria aproveitar a oportunidade de agradecer. Falei que na hora que chamou a gente fiquei nervosa. Falei, não vou falar nada não. Mas eu queria agradecer. Eu queria dizer assim, como o senhor falou, que isso que aconteceu foi o Espírito Santo que fez. Ele trouxe a gente, ele apresentou o pastor Emanuel, a pastora Geise pra gente. E a gente quer, nessa noite, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Nesse lugar, não é só o nome da igreja, que é a unidade. A gente sente unidade aqui, a gente chega aqui, a gente sente família, a gente sente que a gente faz parte. E eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês, porque é reino. E aqui a gente sente o reino de verdade. Aqui a gente sente que a gente pode contar. Aqui a gente sente que não importa onde você está, o que está acontecendo, tem alguém disponível. É difícil encontrar alguém tão aberto, tão disponível e tão conduzido pelo Espírito Santo como vocês são. A gente vê verdade em todas as coisas. Essa igreja tem sido um presente muito grande pra gente. Eu louvo muito a Deus porque eu tenho certeza que grandes coisas Ele vai fazer. Mas eu quero ser grata. Nós queremos, ser grato à vida de vocês dois. Que o Senhor sustente muito vocês, que Ele continue abençoando essa família, que vocês continuem sendo esse canal que aproxima, que está junto, que está perto, que aconselha, que por vezes puxa a nossa orelha, mas é disso que a gente está precisando. É a verdade que liberta, é a verdade que cura, e é essa verdade que a gente encontrou nesse lugar e por isso a gente está tão feliz de fazer parte desse corpo. Muito obrigada. Pode aplaudir, irmão. O Léo só veio para acompanhar. Amém? Vem cá. Vem cá. Ó, geralmente a mulher tem mais sabedoria para falar. O homem não tem muita não. A gente não é muito fácil nisso não. Mas minha esposa tem. Tenham todos uma boa semana. Graças a Deus, Senhor.
Vão em paz. Irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é a casa do Senhor. Nós estamos à disposição, sim, porque entendemos que temos um chamado de Deus. E o que fazemos não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo que conduz. E nós só dizemos: estamos aqui, Senhor, nos usa. Ele tem nos usado e Ele tem acolhido as pessoas, Ele tem tratado as pessoas, assim como tem tratado a nós também. Porque nós também, né, ainda estamos no processo, nós também ainda estamos caminhando até que seja dia perfeito. Que a gente nunca se esqueça disso, né? Que haverá um dia, o que hoje nós vemos em parte, veremos face a face. Amém. E aí não vai ser mais necessário fé, não vai ser mais necessário profecia, vai ser necessário só o amor. Amém. Porque aí nós estaremos completos no Senhor. Nós almejamos por esse dia, nós pedimos ao Senhor que Ele venha, mas nós entendemos que Ele ainda não veio, porque Ele quer que todos nós estejamos lá. E às vezes ainda tem um ou outro desapercebido, um ou outro que ainda não foi alcançado pelo amor de Deus. Não que o amor já não tenha sido liberado, mas porque nós ainda estamos com muita reserva. Irmãos, então abra o seu coração, tire essa reserva, toda essa barreira que você criou na defesa contra o homem mau, né, contra os malfeitores. Na verdade, se levantou uma barreira contra o próprio Deus. E a bênção que o Deus tem para você não está conseguindo te alcançar. Então fala para Ele: Senhor, tira essa barreira, porque eu quero sentir esse amor. Esse amor é verdadeiro, irmãos. É esse amor que nos une. Nós precisamos ser um nele, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Jesus disse que aqui nós faríamos obras maiores do que o que Ele fez. Ele não determinou nome. É todo aquele que se colocar na dispensação, que se colocar disponível, Ele vai fazer. Então o Senhor, mais uma vez nessa noite, tem convidado a você para fazer parte do corpo dEle. O que eu preciso? Só se render a Cristo. Se renda a Cristo, porque Ele vai fazer. Se alguém tiver o desejo de se render nessa noite, o Senhor está aqui para abençoar a sua vida. Se alguém desejar ser abençoado com uma visita no seu lar, uma visita no seu trabalho, onde quer que seja, nós estamos à disposição. A igreja está à disposição. Amém, irmãos? Quiserem uma oração no final do culto, também estamos aqui. Deus abençoe a todos, graças a Deus. Não estou te dizendo que a mulher tem mais sabedoria que o homem? Amém? Vamos encerrar? Eu queria agradecer a presença de algumas pessoas aqui. A Cláudia, tudo bem? Deus abençoe. Alexandre, Deus abençoe. Beatriz, oi, Deus abençoe. Juarez, Deus abençoe. Luciene, eu não conheço, né? Rosângela, quem é Rosângela? Tudo bem, Deus abençoe. Paola, Deus abençoe. Luiz Eduardo, Deus abençoe. Eduardinho, não é Eduardo, não, é Eduardinho. Deus abençoe, Eduardinho. Seja bem-vindo. Mariângela, a gente já conhece, né, Mariângela? Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo fale mais ainda com vocês em nome de Jesus, tá bom? Vocês são muito bem-vindos. Voltem a hora que quiser, a casa está sempre aberta para vocês em nome de Jesus. Amém? Senhor, te louvamos nessa noite, te agradecemos por aquilo que tem feito em nossas vidas. Mas muito mais te louvamos e te bendizemos por aquilo que tu és em nós. Que tu, Senhor, venha mover céus e terra, Senhor, em favor das nossas vidas, Pai. Que possamos, Senhor, ser transportados para o reino do Filho do teu amor, Pai. Guarda cada um de nós no retorno para o nosso lar. Guarda as nossas vidas durante essa semana. Que tu mesmo venha, Senhor, se revelar a cada um de nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia!
Glória a Deus. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada. Fale com o seu irmão antes de sair daqui. Deus abençoe.